Boa noite, bem-vindo ao Jornal da MBC-TV, edição de sábado, 10 de janeiro de 2026. Acompanhe a seguir as notícias que marcam a atualidade nacional. O segundo vice-presidente da Assembleia da República, Fernando John, saiu em defesa do deputado Ivandro Masink no âmbito da visita de fiscalização realizada ao Centro de Saúde do Zimpeto. Fernando John considera ignorante a posição de quem defende que a função fiscalizadora do Parlamento às instituições públicas deve ser antecedida de um aviso prévio. O debate em torno da visita relâmpago efetuada na semana finda ao Centro de Saúde do Zimpeto pelo deputado Ivandro Masink, no âmbito da fiscalização da ação governativa às instituições públicas, continua a gerar reações divergentes na sociedade. A visita, que terá causado algum desconforto à administração daquela unidade sanitária, dividiu opiniões quanto à legalidade e à postura adotada pelo parlamentar durante a ação. Em entrevista exclusiva à MBC-TV, o segundo vice-presidente da Assembleia da República, Fernando John, saiu em defesa do deputado Ivandro Masink, considerando que a fiscalização parlamentar é um direito constitucional e não depende de comunicação prévia às instituições visadas. Esse é o papel do deputado. É verdade que as pessoas têm medo, portanto, o papel fiscalizador. Quando você aparece a fiscalizar, toda a gente tem medo. Então, criam todo o cenário possível. Então, o deputado Ivandro, ele agiu corretamente, como um fiscalizador. O dirigente explicou os objetivos e os fundamentos legais da fiscalização parlamentar, sublinhando que esta visa garantir a transparência e a boa governação na gestão da coisa pública. Somos autorizados pela Constituição e pelo regimento. Então, a fiscalização é de lei. É um papel que o deputado deve assumir, apresentando-se nas instituições do Estado para olhar como é que está a funcionar. Por exemplo, se disserem que não vão fazer operações, não estão a fazer operações porque não há luvas. E nós vamos procurar saber quem tem a missão de compra das luvas. Então, o deputado leva essa informação para ir, se nesse caso, está a ajudar a instituição. O segundo vice-presidente acrescentou ainda que agem de má fé os que criticam a ação e a postura do deputado Ivandro Masink e acusou igualmente o diretor do Centro de Saúde do Zimpeto de ter criado uma agitação desnecessária, contribuindo para a polêmica em torno de uma ação que, segundo disse, decorreu dentro dos parâmetros legais. Única nota que se possa dizer que, olha, aquela nota foi o fato de o diretor da instituição não ter sabido estar. Ele não foi acolhedor. Porque se ele, a unidade sanitária não deve ter barulho. O único barulho que tem que existir é do doente que grita da dor. A pessoa que defende aviso prévio é ignorante. É ignorante, não sabe como é que funciona a fiscalização. E, falando politicamente, essa pessoa é ignorante. Fernando John reiterou que os deputados continuarão a exercer o seu papel fiscalizador sempre que necessário, reforçando que nenhuma instituição pública está acima do escrutínio parlamentar, conforme estabelece a Constituição da República. 12 pessoas perderam a vida e outras 18 contraíram ferimentos desde o início da época chuvosa 2025-2026 na província do Niassa. As autoridades admitem que o número de vítimas possa aumentar face à continuidade da queda intensa de chuva naquela região do país. A situação humanitária na província do Niassa continua a preocupar as autoridades.
sobretudo nos distritos mais afetados por inundações, desabamentos e enxurradas provocadas pelas chuvas que caem desde dezembro do ano passado. De acordo com a Rádio Moçambique, que cita as autoridades naquela província do norte do país, foram criadas condições para minimizar o sofrimento das famílias afetadas e posicionados kits de abrigo, produtos alimentares e utensílios domésticos nos distritos de Lixinga, Lago, Mekula, Gaúma, Madimba, Chibunila e Marupa. A emissora pública refere ainda que o bloqueio de vias de acesso está a condicionar a assistência humanitária em alguns pontos da província, com maior incidência nos distritos de Mekula e Mavago, onde o mau estado das estradas tem atrasado a chegada de apoio às populações necessitadas. Já na província da Zambésia, segundo a mesma fonte, o trânsito rodoviário está interrompido entre os distritos de Gilé e Mulevala, em consequência do transbordo do rio Lissi. Ainda segundo a informação divulgada, a circulação de viaturas no troço a pé Alto Moloco decorre com enormes dificuldades devido ao piso lamacento e escorregadio, situação que se agravou com a intensificação das chuvas neste período. A Rádio Moçambique avança que neste momento a estrada Alto Lingonha-Gilé é a única via que apresenta condições mínimas de transitabilidade para o acesso à vila de Gilé, enquanto persistem as chuvas intensas que afetam várias regiões. Perto de 3 milhões de pessoas poderão ser afetadas durante a presente época chuvosa em Moçambique, segundo previsões das autoridades. Na província de Inhambane, por exemplo, o risco abrange aproximadamente a 500 mil famílias. A informação foi avançada ontem pelo Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres durante a primeira sessão ordinária do Conselho Técnico de Gestão de Desastres, com base nas previsões hidrometeorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia e da Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Durante a primeira sessão ordinária do Conselho Técnico de Gestão de Desastres, a presidente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco e de Desastres, Luísa Meg, informou que cerca de 500 mil famílias residentes nas zonas costeiras da província de Inhambane poderão ser afetadas ao longo da presente época chuvosa. Segundo a dirigente, estas famílias constam do Plano de Contingência 2026, que identifica as áreas com maior propensão a cheias e inundações. A nível nacional, as projeções indicam que mais pessoas poderão ser afetadas pelos efeitos das chuvas intensas e ventos extremos associados. Temos que prestar atenção principalmente às províncias da Zona Sul, tendo em consideração que a província de Inhambane é a província que já está a sofrer com alguma precipitação a nível das províncias que foram mencionadas. Dizer que estas pessoas que vão ser afetadas estão dentro daquilo que seria, de facto, aquilo que tem as previsões que foram trazidas no nosso plano de contingência, dos vários cenários que foram apresentados, que tem a ver com cheias, inundações. Então, estas pessoas fazem parte também deste número que nós temos como previsões de serem afetadas a nível do nosso país. O número total em termos de previsões que nós temos como que possam ser afetadas durante esta época chuvosa, podem estar afetadas 2.700.000 pessoas para esta época chuvosa. De acordo com a presidente do INGD, Luísa Meg, as estimativas permitem o pré-posicionamento de meios humanos e materiais nas zonas de maior risco. Tendo em conta esta consideração da estimativa, vai ajudar-nos para o pré-posicionamento dos meios existentes nas diferentes zonas ou regiões que são tidas, que foram identificadas como zonas que possam ser afetadas, e também vai ajudar para que mesmo a equipe técnica possa saber onde e como se posicionar e onde se posicionar para poder prestar assistência às pessoas. Para a dirigente, o foco neste momento é a sensibilização das comunidades para que observem rigorosamente os avisos e recomendações emitidos pelas autoridades competentes.
consoante a monitoria que vai sendo feita pelo Instituto Nacional de Meteorologia, assim como a Direção Nacional de Gestão de Recursos Hídricos, eles vão atualizar-nos para dizer efetivamente quando é que nós poderemos iniciar com a evacuação das pessoas das zonas de risco para as zonas mais seguras. Luísa Meg apelou ainda à união e à vigilância durante a época chuvosa, sublinhando a importância de se partilhar apenas informações oficiais, de modo a proteger as comunidades e evitar a propagação de desinformação. Por outro lado, a Unidade Nacional de Proteção Civil já foi ativada para a época chuvosa e ciclônica 2025-2026, que já provocou mais de 20 mortes na região centro do país. A informação foi avançada pelo porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública, Leonildo Pelembe, em entrevista exclusiva à MBC-TV. Moçambique volta a enfrentar dias de apreensão com a intensificação da época chuvosa e ciclónica 2025-2026, cujo término está previsto para abril. Desde outubro do ano passado, a fúria da natureza tem deixado um rastro de dor, com mais de 20 mortes registadas na província de Manica, e só fala maioritariamente provocadas por descargas atmosféricas, sobretudo na região centro do país. Perante a previsão de chuvas intensas e ventos fortes com maior incidência nas regiões centro e sul, conforme alertou neste sábado o Instituto Nacional de Meteorologia, o Serviço Nacional de Salvação Pública, bombeiros, garantem estar em prontidão permanente com o objetivo de assegurar a proteção de pessoas e bens em todo o país. Nosso trabalho essencialmente é esse, garantir que as pessoas atravessem em segurança, desobstruir as áreas que tenham sido bloqueadas por quedas de árvores, quedas também de alguns edifícios, entre outros, que podem interditar a circulação normal de pessoas e bens. Então, essencialmente, esse é o trabalho que o SENSAP tem feito a nível nacional. Prevemos o mesmo cenário para o sul do país, brevemente. Segundo o porta-voz do SENSAP, Leonildo Pelembe, o trabalho será feito por via da Unidade Nacional de Proteção Civil, que já foi ativa. E o Serviço Nacional de Salvação Pública faz parte de uma organização designada UNAPROC, que é a Unidade Nacional de Proteção Civil, de onde também integram o Instituto Nacional de Gestão de Desastres, o SENSAP, as Forças Armadas, entre outras entidades que convergem neste mesmo propósito de garantir a segurança de pessoas e bens, principalmente nas zonas sitiadas. E esta Unidade Nacional de Proteção Civil já foi ativada, está pronta para garantir este apoio, esta prestação de socorro e salvamento em áreas de risco. Pelembe acrescentou que para 2026 o foco não se limitará apenas à proteção das pessoas, mas passará também pela sensibilização das comunidades sobre a importância da prevenção de sinistros durante a época chuvosa e não só. O que nós queremos é que o povo moçambicano ganhe cada vez mais consciência em relação à necessidade de colaborar conosco e, acima de tudo, de implementar uma cultura de prevenção, porque esta coisa de segurança não se faz de forma individual, do ponto de vista das autoridades só terem que levá-la a cabo, mas é um trabalho, é uma responsabilidade compartilhada. Isto vai desde a comunicação flexível em caso de ocorrências, vai desde a observância de cuidados de segurança nas residências, no local de trabalho. Agora nós estamos na época balnear, nós temos que ter consciência sobre quais são os comportamentos de risco que têm que ser levados a cabo. Perante a gravidade das previsões de precipitação, as autoridades apelam à população para evitar zonas de risco, procurar abrigo seguro durante as descargas elétricas e reforçar a proteção de pessoas e bens face à força do vento.
Passamos agora a olhar para outras notícias. O aumento da dívida das empresas públicas resulta, em grande medida, de uma má gestão, frequentemente associada à escolha de natureza política, constata o docente universitário Bennett Machava. Face a este cenário, o académico defende que os gestores das empresas públicas passem a ser recrutados por via de concursos públicos, uma medida que, no seu entender, poderá tornar a administração mais eficiente e responsável. O crescimento contínuo das dívidas das empresas públicas levanta preocupações quanto à capacidade de gestão dessas instituições. Dados do Ministério das Finanças indicam que no terceiro trimestre do ano passado, a dívida do setor empresarial do Estado aumentou cerca de 1% em relação ao trimestre anterior, fixando-se em 39.967.000 meticais. Para o docente universitário Bennett Machava, estes números revelam fragilidades na administração da coisa pública e apontam para problemas estruturais na governação das empresas estatais. Para além de ser um setor que deveria capacitar o próprio Estado a responder aos desafios, constitui um setor que retrai, que suga o próprio Estado. Então eu penso que há má gestão nas empresas públicas ou nas empresas em que o Estado participa. E essa má gestão é histórica. Segundo Machava, a escolha de gestores com base exclusiva em critérios políticos compromete a eficiência, a transparência e a sustentabilidade financeira das empresas públicas. O que deve acontecer é uma reestruturação. O que deve acontecer é que os gestores destas empresas não devem ter somente simpatias políticas, mas devem ser gestores técnicos ou que são selecionados, são indicados com conhecimento e com competência para responder aos desafios deste mesmo setor. Até então, se formos a fazer uma vasculha bem séria, nós vamos perceber que o gestor que está lá até pode ter uma área de formação sobre essa mesma empresa em que está a gerir, mas não tem, conhecimentos técnicos capazes. O académico considera que a adoção de concursos públicos para o provimento de cargos de liderança permitiria selecionar profissionais tecnicamente qualificados, contribuindo para uma gestão mais responsável e para a redução gradual do endividamento. Temos de ter também a cultura de abrir concurso para a contratação de gestores nas empresas públicas. E nós isso não temos ainda. O que temos é confiança política. A confiança política é necessária, obviamente, mas não basta. Atualmente, Moçambique conta com 9 empresas públicas, 12 empresas participadas maioritárias e 11 participadas minoritárias. Foram recuperados 5.100 medicamentos antimaláricos pertencentes ao Sistema Nacional de Saúde que estavam a ser transportados ilegalmente para o Malawi. Do total de 844.870 medicamentos desviados, a maior parte continua a circular fora do Sistema Nacional de Saúde. A informação foi avançada ontem pela diretora-geral da Central de Medicamentos e Artigos Médicos de Moçambique. Esta é uma notícia a observar no segundo bloco do presente Jornal da Noite. Até já. Há momentos que não se repetem. Um riso partilhado, uma conversa inesperada, um olhar que diz tudo. E por detrás de cada gesto, há sempre uma ligação que mantém as pessoas próximas, mesmo quando estão longe. Mais internet para sentir cada presença.
mais televisão para juntar histórias, mais voz para ouvir o que o coração reconhece. Porque quando estamos ligados, tudo ganha mais sentido. E o Play, celebramos a tua melhor conexão. TV Cabo, sempre ligados. No coração de Ponta Malungane, entre a natureza e o mar, existe um refúgio pensando nas famílias. Bruma Homes, uma casa de praia para quem valoriza conforto, sofisticação e momentos de qualidade. Cada estadia é uma oportunidade de viver o melhor da vida e colecionar memórias inesquecíveis. Reserve já a sua experiência em família na Bruma Homes Malungane. WhatsApp 86 95 18 890. E-mail brumahomesmalungane@gmail.com. Instagram @brumahomes_malungane. Na TMT, quem recarrega sobe de nível e de diversão. De 15 de novembro a 15 de janeiro, renove o seu pacote mensal e receba o pacote seguinte. Ao recarregar o pacote clássico, recebes mais 5 dias de bónus para se divertir com o Moçambola, La Liga, Gangues de Manila, no canal Novela P, filmes imperdíveis, programas infantis educativos e muito mais. TMT, a TV digital das famílias moçambicanas. O que é uma bolsa de valores? É um mercado organizado onde se negociam valores mobiliários como ações, obrigações, títulos de participação, entre outros. Um elemento essencial para a vida. A água é criada pela natureza. Mas nós garantimos um rigoroso processo de filtragem para mais alta qualidade para você e sua família com tecnologia de ponta. Para lhe oferecer uma experiência única de hidratação. Sinta a diferença na pureza e no sabor. Pura, leva-me contigo. Disponível nos melhores estabelecimentos comerciais. Fonte Pura. O domínio da língua inglesa é hoje uma das competências mais valorizadas no mundo profissional e acadêmico. Por isso, o Clube Moza lança os seus cursos online de inglês ministrados por especialistas internacionais. Através de uma plataforma digital interativa, os participantes têm acesso a aulas dinâmicas, sessões de conversação, testes de avaliação e acompanhamento contínuo do progresso, tudo num ambiente flexível e acessível. As inscrições estão abertas. Participe do seu curso online de inglês do Clube Moza e amplie as suas oportunidades no mercado global. Uma parceria. É bem-vindo à segunda parte do Jornal da Noite da MBC-TV. Continuamos com as notícias. Foram recuperados 5.100 medicamentos antimaláricos pertencentes ao Sistema Nacional de Saúde que estavam a ser transportados ilegalmente para o Malawi. Do total de 844.870 medicamentos desviados, a maior parte continua fora da circulação do Sistema Nacional de Saúde. A informação foi avançada ontem pela diretora-geral da Central de Medicamentos e Artigos Médicos de Moçambique.
Nos dias 13 e 19 de novembro do ano passado, foi detectado um roubo planificado de medicamentos antimaláricos durante o processo de distribuição. Em resposta ao caso, a Central de Medicamentos e Artigos de Moçambique, em coordenação com a Procuradoria-Geral da República, o Serviço Nacional de Investigação Criminal e a Autoridade Reguladora de Medicamentos, deteve funcionários do armazém e seguranças envolvidos no esquema. Apesar da recuperação de algumas unidades, a diretora-geral da Central de Medicamentos e Artigos de Moçambique, Noémia Cristóvão, alertou na sexta-feira passada que grande quantidade destes antimaláricos continuam a circular ilegalmente dentro e fora do mercado nacional. Em função da investigação que a Cernic fez, apreendeu no Chimoio um total de 5.100 tratamentos de antimaláricos, mas também nesta apreensão encontraram outros produtos, amoxicilina em cápsulas, que é um antibiótico, azitromicina em comprimidos, fenoximetilpenicilina em comprimidos. Noémia Cristóvão avançou que os medicamentos recuperados foram apreendidos na cidade de Chimoio e tinham como destino final o Malawi. Já tivemos informação dos inspetores da autoridade reguladora, de comunicação de outras autoridades reguladoras dos países vizinhos, que em algumas situações respectivas apreendem medicamentos vindo de Moçambique. Então é preciso... Segundo a diretora-geral, já foram registrados vários casos de medicamentos desviados do Sistema Nacional de Saúde que acabam por ser vendidos em supermercados e outros estabelecimentos comerciais no país. Esta é uma atividade que é contínua, é feita regularmente e nós, a nível da central, porque a central é o órgão de aprovisionamento, nós, como órgão de aprovisionamento, o que nós fazemos é temos dentro da central de medicamentos uma unidade de controle interno que, quando faz o seu trabalho nas unidades sanitárias e percebe que houve algum desvio, também levamos os relatórios para discussão a nível do local onde houve aquele problema. Noémia Cristóvão afirmou que os medicamentos roubados estão avaliados em cerca de 42 milhões de meticais e apelou à população para estar vigilante e a denunciar a comercialização de produtos do Ministério da Saúde em farmácias privadas e outros pontos de venda não autorizados. Noémia Cristóvão disse nesta conferência de imprensa que o Ministério da Saúde necessita de cerca de 500 milhões de meticais para a aquisição de medicamentos, um montante que deverá garantir o abastecimento das unidades sanitárias ao longo de todo o ano. Aquilo que nós prevemos em termos de necessidade para medicamento é em volta de 500 mil milhões de meticais. É isso que nós temos como previsão, mas de fato é preciso saber que nós temos o setor de saúde com algum apoio de parceiros muito forte, porque mesmo os antimaláricos, os antirretrovirais, os antituberculostáticos são medicamentos que os parceiros de cooperação asseguram a sua disponibilidade. Compromisso, esses não podem falhar? Há compromisso, esses não podem falhar e têm estado a ser garantidos. Por isso que para nós... E com esta informação, colocamos o ponto final à presente edição do Jornal da Noite. Nós nos despedimos com promessas de cá voltarmos numa próxima oportunidade.